Olá, seja bem-vindo ao meu canal Douglas Mota aqui, é um prazer ter você comigo. No vídeo de hoje nós vamos aprender a como implementar a biblioteca de injeção de dependência Hilt, que é uma biblioteca que foi anunciada recentemente pela equipe do Android, que foi construída em cima do Dagger, tendo o Dagger como base, que veio trazer algumas facilidades, principalmente na configuração de um projeto e padronizar a forma de escrever injeção de dependências em projetos Android. Com isso em mente, estaremos utilizando como base um aplicativo que eu construí chamado News App, que basicamente faz a consulta de uma API, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, onde nós conseguimos consultar as últimas notícias espalhadas pelo mundo. E no meu caso, eu defini aqui notícias do Brasil e da categoria de tecnologia para facilitar a nossa vida. Então esse daqui é bem simples, o aplicativo que estaremos utilizando para aprender a utilizar a biblioteca de injeção de dependência Hilt. Aqui do lado esquerdo da tela eu tenho o browser aberto e eu vou abrir aqui uma nova aba. Vou digitar newsapi.org para ter acesso à documentação da API que nós vamos estar utilizando. Então aqui tem uma breve descrição do que é essa API. Tem aqui alguns exemplos, de como é o JSON, o formato que vai ser retornado para a gente no front, para a gente poder consumir isso daqui e exibir no nosso aplicativo da maneira que quisermos. E aqui nós temos o link da documentação que você pode dar uma lida com calma. Eu vou só te orientar que você crie uma chave de API. Tem o plano gratuito, que tem alguns limites, mas para o nosso foco aqui, para o nosso vídeo, que é de aprendizado, de uso pessoal, não tem problema e o limite é muito para o nosso caso de uso. Então aqui nós temos a documentação dizendo que essa daqui é uma API REST, que a gente consegue pesquisar e buscar artigos aí em tempo real em toda a internet. E ela pode nos ajudar com algumas questões e nós podemos fazer pesquisas utilizando frases ou palavras-chave, data de publicação, o nome da fonte e etc. Então, dê uma olhada com calma aí nessa API. Logo em seguida, você cria a sua conta gratuitamente. Pegue sua chave de API, porque ela será necessária para a gente poder dar prosseguimento com este vídeo. Agora, especificamente sobre o Hilt, eu vou deixar para vocês na descrição deste vídeo algumas referências para vocês consultarem depois. Então aqui nós vamos implementar juntos o Hilt, sem entrar muito em detalhes, porque tem muita coisa aqui que a gente tem que estudar e o intuito é fazer você ter curiosidade de acessar a documentação dessas bibliotecas e também treinar o seu inglês. Então aqui tem uma explicação do que é o Hilt, os benefícios dele, um guia rápido para você começar, explicando sobre os componentes e outras coisas aí do Hilt, alguns conceitos e também conceitos do Dagger. Então basicamente o Hilt ele fornece uma forma padronizada de incorporar a injeção de dependência com Dagger dentro de uma aplicação Android e que tem os objetivos do Hilt, que são simplificar a infraestrutura relacionada ao Dagger para aplicativos Android. Então se você já trabalhou com Dagger, sabe que é muito difícil configurar a aplicação para trabalhar com Dagger. Geralmente cada empresa, cada programador tem a sua implementação que é diferente. Cada versão do Dagger 2, por exemplo, fazia com que mudasse alguma coisa e o projeto quebrava. Então era realmente complicado trabalhar com Dagger em projetos Android. E aqui com o Hilt a gente consegue criar conjuntos de componentes padronizados e escopos para fácil configuração, legibilidade, entendimento e compartilhamento de código entre aplicativos. Então a ideia é você ter essa forma padronizada de escrever injeção de dependências no seu projeto Android e quando você for trabalhar em um outro projeto, você já ter aí todo o conhecimento base para poder começar rapidamente esse novo projeto com todo o conhecimento que você adquiriu em um projeto anterior. Ok? Então não vou entrar muito mais em detalhes, dê uma lida na documentação para você ficar fera aí com essa biblioteca. Mais um link aqui que nós temos no site do Android, de desenvolvedores, dizendo um pouquinho mais aqui sobre o Hilt. E aqui se você passar aqui em cada scroll, você vai ter uma documentação bem detalhada aí de cada anotação aí do Hilt que ele fornece para você. Então eu te recomendo, depois desse vídeo, você acessar a documentação e dar uma olhada em tudo que está aqui. E aqui também nós temos a referência que é a integração do Hilt com os componentes do Jetpack, especificamente o ViewModel e o Work Manager. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que o Hilt ele ainda está na versão 1.0 Alpha 01, então não utilize ele para projetos em produção agora, ok? Aqui nós vamos aprender e já nos antecipar para o que está vindo aí
para o futuro do desenvolvimento Android, ok? Então não utilize essa biblioteca ainda em produção. E uma última referência legal aqui que acabou de ser publicada, se eu não me engano, um dia atrás, justamente dia 20 de julho, nós temos aqui uma folha de dicas que o pessoal do Android disponibilizou para a gente, explicando aqui de forma bem objetiva o que significa cada anotação que nós estaremos vendo aqui no nosso projeto. Então, a anotação Hilt Android App, ela deve ser utilizada na classe Application do nosso projeto e ela vai iniciar aí a toda a geração de código que a gente precisa. Nós temos aqui a anotação Android Entry Point, que ela adiciona um container de injeção de dependência para classes do Android que são anotadas com @Android Entry Point, e dessa forma nós conseguimos fazer injeção de membros, porque, mais uma vez, vou lembrar você que a gente não consegue instanciar uma Activity no Android, por exemplo, porque a Activity é um componente do framework e é controlado pelo framework do Android, e biblioteca de injeção de dependências, né, como Dagger, Hilt, Koi, trabalham melhor se elas podem criar e gerenciar essas dependências, mas no caso de aplicações Android nós temos essa particularidade e por isso é necessário ter uma solução como essa de fazer injeção nos membros de uma Activity, respeitando todo o ciclo de vida para o nosso aplicativo não quebrar na mão do usuário. E aqui nós temos outras anotações, então essa folha de dicas aqui ela é bem útil para consulta rápida. Isso é muito bom para você colocar na mesa aí do seu trabalho, quando você estiver trabalhando com Hilt, para poder fazer consultas rápidas e ter um fácil entendimento do que significa cada anotação, beleza? Então, as referências sobre o Hilt estão aí, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo para você dar uma olhada com calma depois e dar uma estudada e se aprofundar um pouco melhor nessa biblioteca. Então, sem mais delongas, vamos lá criar o nosso código. Na descrição deste vídeo tem um link do meu repositório, onde você vai ter acesso ao esqueleto do projeto. Esse projeto já foi criado, já com boas práticas, utilizando a arquitetura MVVM dos componentes de arquitetura do Android, e a injeção de dependências está sendo feita de forma manual. Nós vamos ver o benefício de se utilizar uma biblioteca de injeção de dependências como o Hilt neste caso. Então aqui nós vamos copiar a URL do nosso projeto, do nosso esqueleto. Agora no Android Studio eu vou fazer o clone desse projeto diretamente aqui no Android Studio, então eu vou importar aqui a partir de um controle de versão, vou colar aqui a nossa URL e vou fazer o clone. Então já tem aqui o clone do nosso projeto e a primeira coisa que vai acontecer é um erro dizendo que não foi encontrado o arquivo API-key.properties, que é o arquivo onde vai ficar a nossa chave de API. Então por isso é importante você ir lá no site do News API, criar a sua conta, pegar a sua chave de API para poder criar esse arquivo aqui e adicionar a sua chave de API dentro deste arquivo, porque nós estamos disponibilizando isso daqui como um field para a gente poder utilizar isso lá na frente na nossa classe de API, que vai ser necessário este código, essa chave. Então, basicamente, nós temos que criar aqui agora este arquivo no diretório root do nosso projeto. Então, eu vou clicar aqui em New, Arquivo, File, e eu vou chamar esse arquivo de API, né, tudo minúsculo, API key.properties. Criando este arquivo, eu vou adicionar aqui a chave, então faça igualmente eu estou fazendo aqui. Então, a chave vai ser News API Key, que vai ser igual, né, aqui eu vou passar uma string e aqui eu vou colocar a API Key, que na verdade vai ser a chave da minha API, e você tem que colocar aqui a chave que foi gerada para você quando você criou a conta, ok? Não esqueça de fazer isso. Após criar esse arquivo, colocar aqui sua chave de API, você vai mandar aí sincronizar seu projeto novamente. Aqui eu escrevi errado, é News API, né, com I, API Key, ok? E agora eu vou mandar sincronizar o nosso projeto. Ok? Projeto sincronizado, e eu vou passar com vocês aqui rapidamente na estrutura do projeto para vocês entenderem como ele foi construído. Então, basicamente, nós temos aqui o que eu já faço em projetos anteriores que vocês já acompanharam aqui no canal. Então, eu tenho um pacote data, onde vai ficar tudo relacionado à regra de negócio e o modelo do nosso aplicativo, e que nós temos o pacote UI, que tem as nossas classes aí do framework do Android. Aqui no nosso pacote repository eu tenho aqui algumas classes, e o que eu quero destacar aqui com vocês é que eu tenho aqui o nosso News API Data Source. Então essa daqui é uma interface que a gente vai implementar utilizando o nosso News Retrofit API Data Source. Então isso daqui é importante porque nós vamos perceber a importância do padrão de gestão de dependência, que a gente vai conseguir trocar facilmente a nossa camada, né, de serviço. Então aqui eu posso tanto utilizar o retrofit para poder fazer a busca, né, na nossa API, quanto qualquer outra biblioteca, né, do mesmo propósito. A gente consegue fazer a troca dessas bibliotecas, dessas implementações de uma forma muito fácil utilizando este padrão. Então já deixei criado aqui
essas duas classes. Então é essa News Retrofit API, eu tenho aqui News FAN API Data Source, que é uma biblioteca chamada Fast Android Networking, que foi apresentado para mim por um seguidor do meu canal chamado Rafael. Eu já agradeço desde já. E essa biblioteca serviu bem aqui no nosso exemplo para a gente poder conseguir ver a implementação aí desses dois serviços num mesmo projeto. A gente vai conseguir trocar isso de forma fácil utilizando essa biblioteca de gestão de dependência. Então não se preocupe agora com esse erro aqui. Depois que a gente buildar nosso projeto, né, fazer um clean e buildar, ele vai funcionar aqui corretamente, tá? Ele não está encontrando a referência do build config aqui, mas daqui a pouco isso daqui vai funcionar. Então aqui nós temos todas as classes, você pode dar uma olhada com calma aqui, já tem todas as classes mapeadas lá do nosso serviço. Então o objetivo não é explicar cada uma dessas classes. Nós temos aqui o nosso News API Client, que é o nosso serviço aí do Retrofit, que tem o nosso endpoint. Então eu tenho aqui já um endpoint buscando as notícias do Brasil. A categoria de tecnologia, deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, país Brasil, categoria tecnologia, e que nós temos o nosso API Key, que está lá no nosso arquivo apikey.properties, por isso que é importante aí vocês terem já isso configurado no projeto de vocês. E aqui nosso Web API Access, que é a nossa classe aí, a nossa instância do Retrofit, né, criada aí utilizando o padrão Singleton, para a gente poder ter isso daqui uma vez só na nossa aplicação. Basicamente, na camada de dados, nós temos isso de importante. E se nós passarmos aqui para o nosso pacote de UI News, nós temos aqui uma Activity, que ela só declara o nosso layout. E tem um container que vai trabalhar aí com o componente de navegação do Android. E este componente de navegação do Android vai referenciar um arquivo XML Navigation que vai instanciar o nosso fragmento. E o nosso fragmento aqui, nós temos a injeção de dependência feita de forma manual, ok? Então nós temos aqui o nosso View Model, que é criado através aqui do Delegate, e nós temos aqui aquele Factory, né, onde a gente consegue criar um View Model passando as dependências necessárias para ele, e aqui nós criamos, né, todas as dependências necessárias na mão aqui dentro do nosso fragment. Então olha a quantidade de código que nós temos aqui no nosso News Fragment. Se nós tivéssemos outros fragmentos, basicamente nós teríamos que repetir todo esse trecho de código aqui, porque é o trecho de código que é comum, né? São as classes que são comuns em vários fragmentos e activities da nossa aplicação. Então aqui nós já conseguimos perceber a necessidade e os benefícios de uma biblioteca de gestão de dependência, onde nós vamos tirar todo esse código aqui desse fragmento e de outros fragmentos também e colocar isso tudo num container, né, de forma separada, e quando a gente quiser fazer alguma atualização, nós não precisaremos mexer no nosso fragmento, nós colocaremos a mão apenas no nosso container de DI, e lá no container de DI a gente consegue aí fazer o gerenciamento dessas dependências de forma mais fácil, ok? Então, aí uns benefícios de se utilizar a biblioteca de gestão de dependência. Então veja que aqui nós temos dois data sources. Nós temos aqui um do banco de dados, que não vai ser o escopo aqui desta aula, foi só para poder, né, ter alguma coisa a mais para poder mostrar. Mas aqui de importante nós temos aqui nosso News API Data Source, que é do tipo News API Data Source, mas aqui está errado, tá? Deixa eu só descomentar essa linha aqui. Você vai ver que não vai conseguir, isso aqui na verdade é uma interface, aqui na verdade nós queremos referenciar o Retrofit, né, que é o News Retrofit API Data Source, é isso daqui que a gente quer. Vou até apagar isso daqui. E o nosso Retrofit ele recebe aí um Web API Access, ok? Então nós temos aqui dois News API Data Source, um que implementa utilizando o Retrofit e o outro que implementa utilizando a biblioteca de Fast Android Networking, ok? Então, para a gente poder exemplificar, eu deixei uma delas comentado aqui, e nós estamos agora, neste momento, trabalhando com o nosso Fast Android Network, com essa lib, e se a gente quiser, né, futuramente, colocar o Retrofit no nosso projeto, ou seja, vamos supor que agora o nosso Fast Android Network, essa biblioteca fosse descontinuada. Se você tivesse essa biblioteca aqui já no seu código, sem trabalhar com gestão de dependência, você teria um trabalho muito grande para poder fazer essa substituição no seu projeto de forma rápida e fácil. Com gestão de dependência, você tem apenas um lugar para poder alterar. Neste caso aqui, você teria que alterar em mais de um lugar se você estivesse utilizando isto em vários fragmentos, mas quando utilizamos gestão de dependência, uma biblioteca, nós iremos alterar apenas em um lugar só, ou seja, nós não utilizaremos mais essa biblioteca e sim utilizaremos essa biblioteca do Retrofit, por exemplo, e a gente consegue fazer alteração em apenas um ponto e isso se propaga em todo o nosso projeto. Então esse aqui é um benefício que nós vamos aprender daqui a pouco. Então aqui a injeção de dependência está sendo feita de forma manual. Eu instancio aqui um repositório geral que vai receber um contexto da aplicação, vai receber o banco de dados e vai receber também
um serviço aí de API, ok? Então basicamente é isso que o nosso View Model está fazendo aqui, ele está sendo construído com essas dependências. Aqui no nosso View Create a gente está criando aqui um Recycler View e quando a gente receber as nossas notícias lá, a gente vai passar essas notícias para o nosso adapter que vai construir aquele Recycler View lá de notícias. Eu vou até apresentar para vocês aqui, vou deixar aqui já mostrando. Então nós vamos ter aqui isso preenchido aqui para a gente através aqui deste Live Data, ok? Então agora que o projeto já foi apresentado, vamos trabalhar agora com a biblioteca de injeção de dependência, ok? Deixa eu só fechar isso daqui para poder ficar mais fácil, vou só deixar o arquivo do fragmento aberto e agora nós vamos começar a colocar a mão na massa, começar a escrever código. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar as dependências do Hilt no nosso projeto. Então para isso eu vou abrir aqui o nosso build.gradle do módulo app. E aqui eu já tenho algumas dependências declaradas e agora nós vamos declarar as dependências do Hilt. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar alguns plugins necessários. Então vou adicionar aqui dois plugins, que é o Kotlin apt e o plugin do dagger.hilt.android.plugin, que isso daqui vai nos facilitar na hora de escrever o nosso código. E agora eu vou declarar as dependências do Hilt. Deixa eu copiar aqui. Depois vocês podem pausar o vídeo aí para poder colocar aí no projeto de vocês. Então, logo depois aqui da nossa biblioteca do Fast Android Network, eu vou colocar aqui as dependências do Hilt, ok? Então, lembrando que a gente está na versão 1.0 alpha, no caso aqui do Lifecycle Version, tá? Porque a gente tem aqui essa parte para trabalhar com o ciclo de vida do View Model, já essa integração com o Hilt. E aqui nós temos a versão do Hilt que é a 2.28, mas também em alpha, isso é importante vocês não utilizarem em produção, ok? Então, agora falta eu declarar apenas o meu class path lá no nosso Gradle do projeto. Então, vou abrir aqui o nosso Gradle do projeto. E aqui dentro de dependências, eu vou colocar aqui o nosso class path, que vai apontar também aí para o Hilt Android Gradle Plugin 2.28 Alpha. Vou mandar sincronizar e aguardar. Ok, dependências importadas, vamos fechar aqui. E nosso próximo passo agora é abrir a nossa classe de Application News App. E o que nós temos que fazer é anotar essa classe aqui, Hilt Android App. Vou fazer aqui a importação. E com isso a gente tem aí a geração de código já no nível da aplicação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer. Agora o nosso próximo passo é abrir o nosso fragmento. E aqui no nosso fragmento, a primeira coisa que nós temos que fazer é utilizar a anotação Android Entry Point. Essa anotação vai permitir que a gente faça a injeção de membros aqui no nosso fragmento. Como nós não temos controle aqui sobre a criação desse fragmento, do ciclo de vida, nós precisamos fazer injeção de membros, porque nós não podemos passar aqui um View Model via injeção de construtor. E para isso nós temos que fazer a injeção através do membro deste fragmento. E para isso eu vou criar aqui agora uma nova variável privada, vou chamar essa variável de View Model Hilt, que é do tipo News View Model. E agora eu vou utilizar o nosso by View Models, ok? Então, bem simples, dessa forma eu consigo aí trabalhar com a instanciação de um View Model, já com todas as suas dependências injetadas. Então veja que diminuiu bastante a quantidade de códigos. Eu só consigo fazer isso porque a gente está com aquela extensão, aquela integração do Hilt com os componentes do Jetpack que a gente fez a importação lá no Gradle agora há pouco, ok? Então veja que isso daqui é bem parecido com o que a gente tem quando utiliza o Coin, que é outra biblioteca de injeção de dependências, que é um pouco diferente aqui do Dagger, né? Os conceitos são um pouco diferentes, mas você vê que aqui a implementação já é a mesma, já está bem parecida e nós temos muito menos código aqui do que a gente tinha quando a gente faz isso daqui utilizando o Dagger em si, ok? Então todo esse código aqui eu já posso apagá-lo, tá? Eu não vou precisar mais desse código. E aqui eu vou só mudar o nome de View Model Hilt para View Model para a gente poder ter o nosso código como estava antes, ok? Então a nível de fragmento é isso que nós temos que fazer. E outro detalhe é que quando a gente anota, por exemplo, um fragmento com o Android Endpoint, nós temos que anotar também a Activity, porque este fragmento está dentro de uma Activity, então a Activity a qual esse fragmento está dentro, nós temos que anotar também com esse Android Endpoint, ok? Então nós temos que seguir essa regrinha aqui para poder trabalhar, para poder fazer a injeção de dependência de forma correta. Ok, nós já começamos agora a trabalhar com Hilt, já começamos a colocar algumas anotações, mas agora nós temos que fazer outra coisa muito importante. Como nós já temos aqui o ponto de entrada, nós precisamos ensinar o Hilt como
construir um view model para poder injetá-lo depois. Então, abrindo aqui o nosso news view model, a gente tem aqui a dependência que ele necessita, que é esse news repository, e a forma de a gente dizer para o Hilt, né, como que ele vai construir este view model, como é um código nosso, eu apenas coloco aqui a palavra constructor, antes aqui dos parênteses, e antes da palavra constructor aqui, eu tenho uma anotação, e a anotação que eu tenho que utilizar quando é um view model do Architecture Components é a anotação chamada view model inject. Então essa anotação aqui é a anotação que vocês têm que utilizar quando estiverem trabalhando com o view model do Architecture Components, senão vocês vão utilizar apenas o @inject, né, se for um outro componente que não tem a ver com o ciclo de vida do Android, com a arquitetura do Android, e nós só conseguimos utilizar também essa notação por causa daquela integração que eu falei agora há pouco do Hilt com os componentes aí do Jetpack, ok? Então, para view model, utiliza sempre essa anotação aqui para vocês não terem problema com relação ao ciclo de vida. Então, já ensinamos o Hilt a como construir o nosso view model, e agora nós temos que ensinar o Hilt a como construir a dependência do nosso view model, que é o nosso News Repository Interface. E veja que agora vai entrar os conceitos aqui do Dagger, né? Como a gente tem uma interface, né, nós não temos um construtor em uma interface, então se eu abrir aqui uma interface, vocês vão ver que nós não temos aqui um construtor. Se nós não temos o construtor, nós não podemos fazer isso daqui que nós fizemos no view model. Nós não podemos ensinar o Hilt a construir uma interface dessa forma. Nós temos que utilizar outra forma que veio aí do Dagger, né, o conceito do Dagger, que são os módulos. Nós vamos criar os módulos onde nós vamos conseguir ensinar o Hilt a como injetar a implementação correta para este repositório. Então vamos lá fazer isso daqui agora. Então aqui no nosso pacote, tá? Eu tenho o pacote data e o pacote UI. Eu vou criar aqui um novo pacote. Eu vou chamar esse pacote de DI, de Dependency Injection. E dentro desse pacote eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo nessa classe de Data Module. Vai ser uma classe abstrata, porque quem vai implementar isso daqui para mim vai ser o Hilt em tempo de compilação, então vai ser uma classe abstrata, e eu tenho que informar duas anotações. A primeira anotação é uma anotação de módulo, como nós temos aí no Dagger, tanto que a anotação módulo é a anotação do Dagger, e logo em seguida nós temos que informar uma outra anotação chamada install in, e essa anotação install in eu vou colocar aqui para dizer em qual componente este data module, esse módulo vai estar disponível. E aqui nós temos um componente chamado application component, que eu vou importar, class, que eu vou dizer que dentro aqui do nosso data module, os componentes que estão aqui dentro vão estar vinculados ao ciclo de vida da aplicação, ok? Então isso daqui vai ser criado no grafo, né, juntamente com a criação do nosso application. Então vai ficar do nível do nosso news app. Então dentro do nosso abstract class data module, eu vou criar aqui uma anotação chamada singleton, vou só importar, uma nova anotação aqui chamada binds, e aqui eu vou criar uma função abstrata chamada bind news repository. E aqui dentro dessa função, né, o parâmetro dessa função, eu vou digitar aqui news repository, que vai ser do tipo que eu quero injetar, vai ser a implementação da minha interface. Então, a implementação aqui concreta vai ser a nossa News Repository, deixa eu achar ela aqui. Então, se eu abrir o nosso News Repository aqui, vocês vão perceber que esse News Repository, ele implementa essa interface News Repository Interface, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui no nosso Data Module, utilizando essa notação binds? Nós estamos instruindo o Dagger. Quando alguém pedir, né, uma interface, que neste caso é o nosso News Repository Interface, né? Quando alguém estiver pedindo essa interface, a gente vai querer fornecer a implementação News Repository, tá? Justamente isso nós estamos dizendo aqui com a anotação binds, que é o código que o Hilt vai gerar para a gente em tempo de compilação. Isso daqui é muito legal porque se futuramente eu quero fornecer uma nova implementação, eu crio essa nova implementação, né? Desde que essa nova implementação implemente essa interface aqui, né? O getNews, a gente consegue só trocar aqui este parâmetro, né, de News Repository para News Repository, né, seja lá o que for, que automaticamente nosso projeto vai funcionar corretamente e nós iremos mexer apenas neste arquivo aqui em lugar nenhum mais, ok? Então já ensinei o Dagger como construir um News Repository. Agora o próximo passo é a gente acessar aqui o nosso News Repository e ver quais são as dependências que ele necessita. Então ele necessita aqui de um contexto, ele necessita aqui de um banco de dados, ele necessita aqui de um News API Data Source. E se eu acessar esse News API Data Source, vocês vão perceber que também é uma interface. Então, da mesma forma que eu fiz
com o nosso News Repository Interface, eu tenho que instruir o Hilt a como criar uma implementação dessa interface aqui através do nosso módulo aqui. Então, basicamente, eu vou copiar todo esse código aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Aqui nós vamos ter também um singleton. Eu vou utilizar a anotação binds e aqui agora eu vou dar um bind no nosso API Data Source. Então, API Data Source. E o que nós queremos instruir o Dagger aqui? Eu vou chamar aqui de API Data Source e vou fornecer a implementação, né? Aqui a implementação que eu quero. Então aqui que vem a facilidade que eu falei com vocês. Então aqui eu posso neste momento injetar um news FAN API Data Source, que é o do nosso Fast Android Network, quando alguém estiver precisando dessa interface, que é o News API Data Source, que é a interface. Então, agora eu não quero mais utilizar essa biblioteca, esse Fast Android Network, eu quero utilizar o retrofit. Basicamente eu venho cá e digito News Retrofit API Data Source, porque tanto essa implementação aqui do retrofit quanto a implementação do Fast Android Network implementam essa interface aqui. Então veja como é fácil. Eu não precisei, né, e não vou precisar em momento algum abrir vários fragmentos ou vários arquivos para poder trocar a implementação. Eu venho em apenas um lugar, que é apenas nesse módulo aqui, e troco aqui qual é a implementação que eu quero fornecer para essa interface. Mas note que para isso o nosso código ele tem que estar bem escrito, ele tem que estar desacoplado, ele tem que estar coeso e ele tem que estar implementando já este padrão de injeção de dependência, independentemente ou não de estar utilizando uma biblioteca de DI, e também utilizando interfaces que é para nos facilitar a troca de implementações quanto necessário, que é o caso que nós vamos estar aplicando aqui neste aplicativo de exemplo. Ok, então vamos avançar um pouquinho mais. Além de nós aqui instruirmos o Dagger com a implementação fornecer dada alguma interface, nós temos agora que anotar aqui, por exemplo, o nosso News Repository, que é a implementação. Eu tenho que novamente digitar aqui constructor, e antes do constructor eu tenho que utilizar aquela anotação inject, tá? Neste caso aqui eu vou utilizar a anotação inject e não view model inject, porque, como vocês podem ver aqui, isso daqui não é um view model dos componentes de arquitetura do Android, isso daqui é uma outra classe fora dos componentes. Então aqui eu posso utilizar o inject normalmente. Então, utilizando o inject, nós já vimos que é a forma de nós instruirmos o Dagger como criar um news repository e também como injetar as dependências que ele necessita. Então, neste caso aqui, nós já estamos fazendo isso. Então, o próximo passo aqui é abrir o nosso News API Data Source, entrar nas implementações. Então, vou primeiro na implementação aqui do Fast Android Network. Aqui eu vou criar o nosso constructor também. E antes aqui eu vou digitar o nosso @inject. Fiz isso aqui na nossa biblioteca, no nosso serviço do Fast Network Android, Fast Android Network. E agora eu vou abrir aqui o nosso retrofit e vou fazer a mesma coisa. Então isso daqui é muito importante, vocês não podem esquecer. Se vocês esquecerem, em tempo de compilação, o Hilt vai avisar vocês que algo está errado e vocês vão poder corrigir. Então aqui novamente o inject, então já instruímos o Hilt a como criar essas dependências. Então o próximo passo aqui, vocês percebem que o nosso News Retrofit API Data Source ele tem uma nova dependência. E essa nova dependência, se eu abrir o nosso News API Client aqui, ela é uma dependência, né, que é uma interface do retrofit que vai fornecer aqui os endpoints. E nós temos uma outra classe, né, se eu abrir aqui, nós temos esse Web API Access aqui, que é a instância do retrofit. E como que a gente cria essa instância utilizando o Hilt, tá? Nós não precisamos utilizar a instância dessa forma aqui, nós podemos colocar isso dentro de um módulo também, onde esse módulo vai saber criar e retornar essa instância para a gente, que é para isso também que nós temos o conceito de módulos aqui no Hilt para nos ajudar com essa tarefa. Então, voltando aqui do nosso lado esquerdo, eu vou criar uma nova classe aqui. Na verdade, vai ser um objeto. Eu vou chamar esse objeto aqui de retrofit module. Note que eu estou colocando o nome de retrofit mesmo, porque eu preciso disso daqui apenas para o retrofit. Então vai ser um objeto, não necessita ser uma classe ou uma classe abstrata. Neste caso aqui eu posso trabalhar com objeto, porque nós vamos agora trabalhar com provides e não mais com binds. O binds é quando a gente tem uma interface e quer fornecer uma implementação para aquela interface. E o provides é quando a gente tem uma classe que não é nossa, que não fomos nós que desenvolvemos, que é uma biblioteca, por exemplo, e a gente consegue com provides fornecer uma instância deste objeto utilizando esta anotação. Então aqui novamente nós temos que anotar com @module e logo em seguida nós temos que utilizar também o install
in, vou dar um import aqui e vou falar que o ciclo de vida é o application component, mais uma vez. Pronto, depois vocês podem dar uma olhada com calma naquela folha de dicas que eu passei para vocês e também lendo na documentação o que significa cada anotação. Se eu fizer isso daqui, o vídeo vai ficar muito extenso e o objetivo aqui é a gente aprender na prática a utilizar o Hilt aí em um projeto Android. Então, mais uma vez, vamos utilizar aqui o singleton para a gente fornecer apenas uma única instância deste objeto aqui para nossa aplicação. E agora, em vez de utilizar o nosso binds, eu vou utilizar a anotação provides, que tem o objetivo aí de criar um objeto de uma classe que não é nossa. Então, novamente, vou criar uma função, vou chamar essa função aqui de provide news API client. E quando a gente precisar retornar um news API client, que é aquela interface lá do retrofit, a gente vai retornar aqui, a gente vai criar a instância do retrofit para esse serviço. Para isso já tem aqui um código pronto, que é o mesmo código que a gente tem aqui nesse objeto Web API Access. Então, se eu acessar aqui, vejo que o código que eu coloquei lá é basicamente este daqui, com algumas modificações, porque o nosso próprio singleton aqui faz com que este objeto aqui seja único aqui para a nossa aplicação. Então, aqui eu tenho o nosso base URL e aqui eu estou dizendo o seguinte: quando a gente precisar de uma instância de News API Client, a gente fornece isso aí através da instância, né, do builder do retrofit, que é uma implementação que não é minha. Eu não consigo vir cá, né, abrir essa classe aqui, esse objeto do retrofit, e colocar uma anotação @inject lá dentro. E é por isso que o provides nos ajuda aqui nessa tarefa. Agora, muita coisa legal que a gente pode fazer aqui. Eu vou abrir novamente o nosso News Repository aqui. Nós já ensinamos aqui o Hilt como construí-lo. Veja que nós temos aqui o contexto, que é o contexto da aplicação. Então, existe uma anotação aqui que facilmente esse contexto é injetado para mim de forma automática, sem eu precisar fazer nada, que basta eu colocar essa anotação chamada de application context. Vou importar ela aqui. Então, com essa anotação aqui, automaticamente ele vai injetar o contexto da aplicação nesta variável aqui para gente, ok? Então, essa anotação que vocês colocam quando você tem aí um contexto da aplicação. Ok, eu acredito que está tudo ok, está pronto para poder funcionar o nosso aplicativo. O que eu vou fazer aqui agora é colocar a minha chave de API aqui no projeto. A gente vai tentar executar esse projeto e ver se vai dar algum erro e ver se vai funcionar. Já coloquei minha chave de API. Eu vou abrir novamente aqui o nosso fragmento para a gente poder ver se está tudo certo. Então, abrindo aqui o nosso fragmento, já tem tudo anotado direitinho. Temos aqui o nosso view model. Eu vou tentar rodar esse projeto aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ok, ao tentar rodar o nosso projeto eu tive um erro aqui e nós podemos ver que esse aqui é um erro do Hilt, né? Então, andando um pouquinho para a direita aqui, eu vejo que alguma coisa do Dagger, está faltando um bind, tá? Então vamos ver aonde está faltando esse bind. Então veja que aqui no nosso news db data source ele não pode fornecer, né, um objeto sem ter anotação inject no construtor. Então nós esquecemos de colocar essa anotação aqui no nosso news db data source. Então vou abrir esse arquivo. Por mais que eu não esteja usando ele aqui no meu projeto ainda, eu preciso fornecer aqui o nosso inject para ele. Então vou digitar aqui, temos que fornecer o construtor na verdade. Então vou digitar aqui constructor e aqui no constructor eu vou colocar o @inject, ok? Então acho que isso aqui estava faltando. Vamos rodar nosso aplicativo novamente para ver se vai compilar certinho. Parece agora o vídeo foi feito com sucesso, está instalando o aplicativo e deu um crash aqui e vamos ver o que é. Vou abrir aqui o nosso logcat. Ok, aqui eu consegui perceber que ele falou que o Hilt Activity deve estar atachada a uma aplicação. E aqui ele pergunta se eu esqueci de especificar a classe do meu News App no nosso Android Manifest. Então, provavelmente foi isso que eu esqueci de fazer. Então, abrindo aqui o nosso Android Manifest, eu vou dar um zoom aqui. Veja que eu não tenho aqui o nosso News App declarado. Então, aqui eu vou dar um name. Vou passar aqui o nosso News App para ele poder entender que é para ele utilizar esse News App aqui no ciclo de vida na hora de criar a nossa aplicação. Então agora eu acredito que esteja certo, vamos rodar novamente e se der algum erro nós vamos tentar aqui corrigir e é bom que aconteça esses erros aqui para vocês verem como corrigir aqui se acontecer com vocês. Ok? Que legal, veja que funcionou, nosso projeto aqui está funcionando e neste momento que esse projeto está rodando, ele está utilizando aquela biblioteca do Fast Android Network, se eu não estou enganado, né, com o nome, e agora vamos ver como colocar o retrofit. Vamos supor que essa biblioteca deixou de existir ou não está funcionando legal. Vocês querem implementar uma nova biblioteca aí de serviço
e neste caso eu vou estar utilizando o retrofit. Então como é que eu faço essa mudança? Eu não preciso nem mexer no meu fragmento, então vou abrir meu fragmento que veja que ele está intacto, não vou estar mexendo aqui na minha camada de apresentação. O único lugar que eu tenho que mexer é aqui no nosso pacote de DI, aqui no nosso Data Module, e aqui no nosso Data Module eu simplesmente vou trocar aqui essa implementação. Na verdade aqui está funcionando com retrofit, tá? E agora eu vou trocar para poder funcionar com a nossa biblioteca de Fast Android Network, tá? E vamos ver se isso vai funcionar. Então, essa implementação aqui, por exemplo, é a implementação que eu fiz aqui para o retrofit, tá? Utilizando aqui o Kotlin Coroutines. Então, veja como a implementação aqui toda baseada no retrofit, ok? E agora eu vou querer colocar uma implementação que é essa implementação aqui do Fast Android Network, que veja como implementação totalmente diferente, que é uma implementação que utiliza aí o Android Network, que é um objeto estático que a gente utiliza aqui o GET, a gente passa aqui o nosso endpoint, passa os nossos query parameters e a gente passa aqui a forma que nós queremos tratar a nossa resposta, e aqui eu estou convertendo isso, transformando em um coroutines e passando isso daqui dentro de uma suspend coroutine e retornando o resultado para quem estiver utilizando o nosso fit news. É por isso que nós temos que utilizar aqui a interface para que o nosso código continue a funcionar corretamente, desde que essa interface seja implementada de forma diferente, por bibliotecas diferentes ou simplesmente por ter um código diferente, um código mais performático do que aquele que estava antes, ok? Então agora eu estou fazendo o seguinte, eu estou tirando aquela implementação do retrofit e colocando uma implementação nova. Então, voltando aqui no nosso Data Module, eu vou trocar aqui agora o nosso News Retrofit e vou colocar aqui o nosso News FANA de Fast Android Networking API Data Source. Então, fácil assim, vamos rodar o projeto e ver se vai funcionar. Show de bola! Então veja que o nosso projeto ele rodou também com uma outra biblioteca e nós fizemos a alteração em apenas uma linha. É claro, se você for implementar aquela interface de novo do zero, você vai ter o tempo de implementar aquela interface com a sua nova biblioteca, com o seu novo código e apenas fazer a mudança aqui sem ter que alterar nada do seu código já existente, do seu código já pronto, que tem a ver com regra de negócio. Então você vai criar uma implementação nova e isso que é muito legal desse padrão de injeção de dependência, e mais legal ainda quando a gente utiliza uma biblioteca de injeção de dependências como o Hilt e como o Coin, por exemplo, que é uma outra biblioteca que eu já ensinei em vídeos anteriores aqui do canal. Ok? Então veja que legal, comece a utilizar esse padrão de gestão de dependência no projeto de vocês. Isso vai facilitar na manutenção, na legibilidade do código, vai ajudar também nos testes unitários. Então é uma boa prática você utilizar este padrão no seu projeto, ok? Eu acredito que é isso. Eu espero que você tenha gostado, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo e eu vejo você em um próximo conteúdo. Um abraço.